estudantes, tudo bem com vocês? Nós somos professoras do programa Linhas do Conhecimento. Eu sou a professora Elizabeth. E eu sou a professora Paula. Hoje você terá aula sobre a história da erva mate em Curitiba e no Paraná. Antes de iniciarmos nossa aula, vamos dar um tempinho para você organizar o seu material e lavar suas mãos. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando as suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Para iniciar a nossa aula, vamos fazer o registro? Você pode pegar a folha ou o caderno e anotar. Programa Linhas do Conhecimento, a data de hoje, o nome das professoras, que é Paula e Elizabeth, e o tema da nossa aula de hoje, que é Caminhos da Erva Mate. Nós vamos colocar aqui na tela para você, para facilitar.
Professora Beth, eu trouxe uma planta para você. Que linda, professora Paula! É uma muda de erva mate. E eu aqui fazendo chimarrão. Você sabia que com essas folhas que é produzido chimarrão? Isso mesmo. Isso, vou guardar aqui, muito obrigada. Nada. Agora ela é uma muda, mas ela vai se tornar uma bela árvore. Trouxemos a foto de uma árvore de erva mate para vocês. A folha de erva mate, chamada pelos índios de caracarai, que significa folha sagrada, era utilizada para fazer uma bebida que dava energia. Isso mesmo, e com o passar do tempo, a erva mate passou a ser conhecida pelo seu consumo, tanto como chimarrão, Que trouxemos aqui. isso, e como em forma de chá. Hoje em dia ela é muito utilizada na culinária também, na produção de sorvetes, bolos e até sucos. Professora Beth, olha o que eu encontrei. Tem folhas de erva mate aqui. É um creme? É um creme facial, um creme para o rosto, feito com folhas de erva mate. Também é utilizado na produção de cosméticos, shampoos e cremes. Não é, professora? Isso mesmo. Você sabia que aqui no Paraná, professora Paula, existiam muitos engenhos de erva mate, principalmente nas cidades de Antonina e Morretes? E os engenhos de erva mate eram lugares, podemos dizer que eram indústrias, fábricas que produziam a erva mate para o consumo. Isso mesmo. E a erva mate produzida aqui no Paraná também era exportada. Sabia? Sabia, né? Ela era exportada, ela era vendida para outros países. Então, essa produção aumentou tanto, ela cresceu tanto, que os ervateiros enriqueceram. E assim construíram muitas mansões, palacetes, principalmente nos bairros Batel e Alto da Glória. Ah, professora Beth, então é por isso que a erva mate é conhecida como ouro verde. Ouro verde. E com a plantação de erva mate, o Paraná teve um grande crescimento. Nesse período chamado de ciclo de erva mate, foi fundada a primeira Universidade Federal do Paraná e foi construída a Estrada de Ferro. Isso mesmo. Curitiba se beneficiou muito. Ela teve um crescimento muito grande nesse ciclo que foi chamado de ciclo de erva mate, que iniciou-se em 1853 até 1929. Vamos mostrar a universidade? Vamos. Então, nós contamos que a Universidade Federal do Paraná foi fundada nesse período. Ela foi a primeira do Brasil. Na primeira imagem, nessa foto mais antiga, foi a primeira sede da Universidade Federal do Paraná. Isso ocorreu nos anos de 1912 a 1914. Esta casa foi alugada por um ervateiro chamado Manuel Miró. Essa casa era de um ervateiro, né? Isso, ele alugou a casa para fazer a sede da universidade. Depois, quando ela passou para a sua sede própria, né, ela passou a se chamar Universidade Federal do Paraná, porque neste período ela se chamava Universidade do Paraná. E na segunda imagem, é a casa hoje. É a mesma casa, hoje ela é um shopping, fica na rua Comendador Araújo. Então, se você passar pela rua Comendador Araújo e ver o Shopping Omar, é a casa onde foi a primeira Universidade Federal. E você sabia, professora Beth, que a estrada de ferro foi construída para transportar a erva mate? Sim, o consumo de erva mate foi tanto que precisou um meio de transporte que tivesse maior capacidade para levar a erva mate. Os e trens... também mais rápido, né? Isso mesmo. Então, o trem saía da estação ferroviária de Curitiba, passava pela estrada de ferro e chegava em Paranaguá com a erva mate. Isso mesmo. Ele saía de Curitiba e ia até Paranaguá. E de Paranaguá, né? Ele era exportado. Trouxemos fotos da estrada de ferro para vocês. Antigamente, a erva mate era transportada em mulas e em carroças. E com o passar do tempo, também começou a ser transportada em trens e em barcos. E nesse caso que nós já falamos, né, professora? Que daí ele saía de Curitiba e ia até Paranaguá. Nós já contamos para vocês um pouco da história do ciclo da erva mate no Paraná. Que esse ciclo foi muito importante para a nossa cidade. Falamos sobre o início, né, professora? Lá que começou com os indígenas e tudo aquilo que aconteceu, que os ervateiros enriqueceram. Ervateiros, professora Beth? Ervateiros, as pessoas que plantavam, produziam e vendiam erva mate.
E você, professora Beth, já ouviu falar no Barão do Cerro Azul? Já ouvi falar no Barão Ele do Cerro foi o maior produtor de erva mate do mundo. Isso. Mas, professora Beth, Barão do Cerro Azul. Eu sei que Barão era um título dado para as pessoas importantes, né? Isso. E Delfonso Pereira Correia era o Barão do Cerro Azul. E Cerro Azul? Vou contar essa história para vocês então. Ele recebeu o título da princesa Isabel, mas quem indicou o título de barão foi Dom Pedro II. Quando ele concedeu esse título, ele sugeriu o nome de Barão de Curitiba, mas Ildefonso achou que era muito para ele. Aí sua esposa, a baronesa Maria José, que era mais conhecida como Coca, fez a sugestão. Por que não Barão do Cerro Azul? Cerro Azul remetendo-se ao céu azul da Serra do Mar. E assim ele se tornou conhecido. O Barão do Cerro Azul. E agora vamos ver um vídeo do solar do Barão, a casa onde o Barão do Cerro Azul morava com a sua família. As obras do solar do Barão tiveram início em 1880 para servir de residência ao Barão de Cerro Azul. Membro de família ervateira, foi empresário, político e intelectual. Integrou a comissão que recepcionou Dom Pedro II em visita à capital em 1880 e recebeu o título de Barão do Cerro Azul em 8 de agosto de 1888. Mas, infelizmente, em 1894, morreu tragicamente na Serra do Mar. Após a trágica morte do seu esposo, a baronesa adoeceu e, para garantir seus rendimentos, construiu uma casa menor como sua residência, e o solar do barão passou a ser alugado. Ambos os imóveis pertenceram à baronesa até 1912, quando o imóvel passou para o Exército. O Exército Nacional ocupou o imóvel de 1912 a 1975, ano em que o edifício foi adquirido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, que tinha o interesse em sua preservação. E em novembro de 1980, o Complexo Cultural Solar do Barão foi inaugurado. O Solar do Barão é um espaço que conta com salas de exposições, ateliês de gravura, curso de artes visuais para crianças e adultos, uma loja de gravura que coloca à venda obras de artes feitas nas diversas técnicas de gravura, o Centro de Documentação e Pesquisa Guido Viário, uma biblioteca especializada em artes. No Complexo Cultural Solar do Barão, encontram-se importantes unidades da Fundação Cultural de Curitiba, como o Museu da Fotografia, inaugurado em 1998, o primeiro do gênero no Brasil, o Museu da Gravura, inaugurado em 1989, e a Gibiteca, um local para os amantes dos quadrinhos, que dispõe de mais de 25 mil títulos. O Solar do Barão funciona de terça a domingo, das 9 às 18 horas. Gostaram do vídeo? Se vocês passarem pela rua Presidente Carlos Cavalcante, vão poder conhecer o Solar do Barão. É isso mesmo. E trouxemos para vocês um retrato, né, professora Beth? Isso, do Barão do Cerro Azul, para vocês conhecerem. E além de ervateiro, o Barão do Cerro Azul também foi empresário, foi proprietário, foi dono da Impressora Paranaense. O local da Impressora Paranaense hoje é o Cine Passeio, como trouxemos na foto para vocês. Cine Passeio hoje é um cinema de rua. Ele foi inaugurado o ano passado, mas na época ele foi a sede da Impressora Paranaense. O Barão do Cerro Azul, ele foi um homem muito inovador, né? Uhum. Ele mudou as embalagens da erva mate. Modernizou, né? Isso, modernizou e começou a partir dali produzir os seus rótulos. Nessa segunda imagem, nós trouxemos uma homenagem que o Barão do Cerro Azul recebeu em Curitiba. Ela é um busto, que é uma escultura feita em bronze, né? Ela fica na frente da Associação Comercial do Paraná. A Associação Comercial do Paraná, ela fica na rua 15 de novembro. E o Barão do Cerro Azul, ele foi fundador e ele também foi presidente da Associação Comercial do Paraná. Por isso, dessa homenagem, a gente achou interessante mostrar para vocês. E a foto ao lado temos a Praça Miguel Couto, também conhecida como Pracinha do Batel. Lá também tem uma escultura, um busto do Barão do Cerro Azul, porque antigamente tinha um engenho de erva mate lá.
E esse engenho, professora Beth, era do Barão do Cerro Azul. Sim, ele tinha engenhos na região de Morretes e Antonina, aí ele trouxe para Curitiba na intenção de modernizar o seu engenho. Antigamente, os engenhos eles tinham a mão de obra era escrava, e a partir dali, da modernização, que começaram a usar máquinas para produzir a erva mate. Outro ervateiro muito importante de Curitiba foi Francisco Fassi Fontana. Em 1834 foi fundada a Chás Real, também conhecida como Mate Real, e anos depois Francisco Fassi Fontana comprou a Chás Real, a Mate Real. E essa empresa de erva mate funciona até hoje, professora Beth, lá em Almirante Tamandaré. Tem quase 200 anos. Tem quase 200 anos a empresa, e a empresa continua com a família Fontana. Isso mesmo. Em 1880, a família Fontana foi morar na Via Boulevard 2 de Julho. Boulevard é uma palavra em francês que significa avenida, né? Uma grande avenida. Então ele construiu essa casa, nós trouxemos a foto para mostrar para vocês também, no local onde foi o primeiro engenho de Curitiba, o Engenho da Glória. Engenho da Glória. Inclusive, antes de ser Boulevard 2 de Julho, a rua se chamava Atalho da Glória. Então, na foto que nós trouxemos aqui para mostrar para vocês, nós temos a imagem da casa. Era uma bela mansão chamada Mansão das Rosas. E por que Mansão das Rosas, professora Beth? Ela tinha um belo jardim com rosas raras, muito raras. E para entrar nesse jardim tinha um portal chamado de Arco das Rosas. Então, na primeira foto, que é a foto antiga, daquela época ainda, né, que nós podemos perceber que a casa está lá, e a Mansão das Rosas foi demolida em 1974. E o espaço deu lugar a vários edifícios, a vários prédios. Mas o arco, que é o Portal das Rosas, ele permanece lá. Então, se você passar na Avenida João Gilberto, próximo ao passeio público, você vai poder ver o arco. Nós trouxemos aqui para mostrar para você. Professora Beth, nessa foto aqui, nós temos um busto do comendador Francisco Fassi Fontana. Você sabe onde está, professora Beth? Sei, é uma homenagem que o comendador Fontana recebeu e ele está no passeio público de Curitiba. E por que ele está lá? Uma homenagem a ele, porque ele recebeu o título de comendador, porque ele foi uma das pessoas que contribuiu para a construção do passeio público. E o passeio público foi o primeiro parque de Curitiba, né? Então, passando pelo passeio público, né, perto do arco da Mansão das Rosas, nós temos um palacete. Esse palacete bem bonito, né, professora Beth? Ele é antigo e é o Palacete dos Leões, né? Isso, o Palacete da família Leão, que também eram ervateiros. E vamos assistir a um vídeo do Espaço Cultural BRDE Palacete dos Leões? Vamos. Papel de parede de época,
Palacete é uma edificação de uma arquitetura de um estilo que nós chamamos de eclético. Palacete é de 1902, então são 118 anos, a gente está no ano de 2020, né? Então 118 anos dessa edificação que foi feita e projetada pelo Cândido de Abreu, na época prefeito de Curitiba, que foi prefeito de Curitiba, e era irmão da primeira moradora aqui do Palacete, que foi a Maria Clara, casada com Agostinho Ermelino de Leão, que os fundadores do Chamate Leão. Bem, explicado isso, essa sala é uma sala que a gente vai ter um papel de parede restaurado, mas original de 1902. E um teto em estuque, que é o que vai dar essa ornamentação, uma artesania, uma força expressiva, plástica, né? Então é uma beleza ornamentada aqui no teto do Palacete. Bom, agora que já passamos um pouco por alguns aspectos aqui da antessala do Palacete, nós vamos para a antiga sala de música da casa, que é a saleta onde hoje nós estamos com os leões cerâmicos originais, possivelmente de meados do século XIX. A gente está falando de 1840, 1860. Vamos lá? Bem, pessoal, chegamos aqui na antiga sala de música. Hoje nós chamamos de Saleta dos Leões, que é onde nós preservamos os dois leões cerâmicos que originalmente ficavam na fachada aqui do Palacete, no jardim lateral, que é essa imagem que vocês vão poder estar vendo também. Bem, esse leão, ele é muito curioso como uma peça cerâmica. Ele tem uma inscrição aqui ao lado, né, com o nome de fábrica de Santo Antônio, no Porto, ou seja, isso mostra que é uma cerâmica que vem de Portugal, de uma região no Porto que se chama Vila Nova de Gaia. E esses leões, nessas fotos antigas, nós já percebemos nessa foto aérea de 1930, do Grofe, que esses leões já estavam posicionados no local onde hoje nós temos as réplicas dessas peças que foram recém-restauradas. Nós tivemos 3 restauros, os restauros são feitos por profissionais muito qualificados, que eles vão fazer esse acabamento para maior preservação dessa peça original. Bem, pessoal, passamos então pela sala de música, onde tem os leões. Agora a gente vai passar pela varanda, que é onde tem uma preciosidade do restauro, que são as paredes. Vamos lá? Chegamos na varanda. A varanda lateral, ela é onde a gente tem esse rico trabalho do restauro dos anos 80, que vem sendo preservado até os dias atuais, que é esse resgate da pintura original, que nós chamamos de pintura parietal, como se fossem das cavernas mesmo, né? Essa escavação é feita das camadas, essa investigação das camadas de tinta, então a gente chega a esses padrões que tem toda essa fachada aqui da varanda, né? Bastante com ornamentos, com as colunas, com os capitéis, né? Então toda essa ornamentação é muito rica dentro dessa referência do eclético, da arquitetura eclética. Vamos já passar para a sala da lareira. Bem, pessoal, agora nós estamos na sala da lareira, né? Inclusive, essa é a homenagem ao nome da sala, existe uma lareira aqui, mas também chamada pela família de hall. O piso é um piso em parquet, muito ornamentado, com um rigoroso trabalho desses artesãos, né, desses profissionais de época. E nessa sala é onde nós temos 2 reproduções, para vocês conhecerem um pouco, da Maria Clara e do Agostinho Ermelino de Leão Júnior. Eles foram os primeiros moradores aqui do Palacete, vieram para cá em 1902, e ele, que é o Agostinho, eles que vão fundar a Mate Leão, a Leão Júnior, onde a gente conhece mais o chamate que temos até hoje. Professora Beth, você conseguiu ver algum leão no Palacete dos Leões? Mas os leões grandes e brancos, eles não valem? Ah, professora Paula, eu vi muitos leões, mas o que mais me chamou a atenção foi um leão numa porta, bem em cima. Um pouquinho mais pra frente a gente vai falar sobre aquele leão. Ele é muito importante, né?
E o Palacete dos Leões tem aproximadamente 200 leões. Existem leões em vidros, em grades e em outros lugares do palacete. E o Palacete dos Leões, né, o Espaço Cultural BRDE, oferece atividades culturais, né, professora Beth? Sim, nós temos exposições de obras de arte lá, como esta. A exposição Mecanismos de Carmen Fortes, aí trouxemos uma obra aqui dela, né? E a exposição Asas, que é de Cristina Agostinho. Então, o dia que você for no Palacete dos Leões, além de você conhecer, né, a sua estrutura, você também vai poder apreciar obras de arte. E se você quiser saber mais sobre as exposições que trouxemos aqui para vocês, é só entrar no canal do YouTube Linhas do Conhecimento. Isso, se inscreve no canal e o vídeo está completo lá no YouTube. Trouxemos para vocês aqui uma foto com 2 retratos. Então temos um retrato ali, Maria Clara de Abreu Leão, e o seu marido, Agostinho Hermelino de Leão Júnior. Ele foi o fundador da Mate Leão. A Chá Mate Leão existe até hoje, mas não está mais com a família Leão, né? Então é uma fábrica, né? Foi fundada, a Mate Leão, uma fábrica de erva mate. Isso. E com a morte de Agostinho, em 1907, a sua esposa, Maria Clara, ela assumiu o comando da empresa em 1908. Então, com isso, ela fez um feito muito importante para a época, porque ela passou a ser a primeira mulher ervateira do Brasil. E naquela época não existiam muitas mulheres, né, à frente de um negócio, né, de uma empresa. Isso mesmo. Então, ela foi empresária, né, primeira empresária do ramo da erva mate, né, professora Beth? Isso mesmo. Trouxemos também 2 fotos para mostrar para vocês do Palacete dos Leões. Na primeira, se você observar bem, é numa das salas que aparece no vídeo, o papel de parede é o mesmo. E parece ser uma festa. Parece ser um evento, isso, né? Um evento, tem bastante crianças gente no ambiente. Então, alguma coisa que aconteceu ali bem importante naquela época também. E na segunda imagem é o Palacete dos Leões, com uma foto bem antiga também. Perceba que a rua ainda é de terra, não é asfaltada, ainda é Boulevard 2 de Julho, né? O meio de transporte, eles são cavalos, muitas pessoas ali por perto, mas o palacete está lá. Trouxemos para vocês fotos do palacete, né? Então, na primeira foto, temos o Palacete dos Leões, né? Uma foto antiga, e na segunda, uma foto atual. Então, pelas fotos, nós conseguimos perceber que a estrutura do palacete é a mesma, né, professora Beth? E ele está bem preservado, bem conservado, bem bonito, né, professora Paula? Então, professora Beth, você me falou que no vídeo você viu um vidro em cima de uma porta que tinha um leão. Isso mesmo, é este mesmo. Você pode observar, a gente aproximou a foto ali, que podemos perceber que no vidro foi jateado, provavelmente, a imagem de um leão. E o que será que ele tem a ver, esse leão tem a ver com a embalagem Mate Leão? Ele é bem parecido com a foto da embalagem, né? Provavelmente a família quis eternizar, né, alguma imagem da sua casa nas embalagens da erva mate. Trouxemos também 2 fotos da Via Boulevard 2 de Julho, que nós contamos para vocês, que no início ela se chamava Atalho da Glória, né? Porque ela fazia o caminho para o moinho, para o engenho, né, da Glória. E essa foto, a primeira foto, podemos ver que ela é bem antiga também, o bonde está passando ali na frente, o palacete está ali, isso. Atrás temos o Palacete dos Leões. Em 1912, essa avenida ela mudou de nome, ela passou a se chamar Avenida João Gualberto. Mas por que, professora Beth? João Gualberto? Foi uma homenagem ao pernambucano João Gualberto, que morava em Curitiba. Ele havia sido indicado para ser prefeito, mas ele preferiu assumir o comando da segurança do Estado. Então é uma homenagem ao João Gualberto, a ele, né? Isso ocorreu em 1912. Desde lá até hoje, a via se chama Avenida João Gualberto. Ela fica próximo, né, da família dos Fontana, Palacetes dos Leões, Passeio Público, e é perto da Presidente Carlos Cavalcante, que é a casa do Barão do Céu Azul. O solar do Barão, né? Então, essa região era uma região nobre, considerada nobre. Muitos ervateiros escolheram morar nesta região.
E falando ainda na Avenida João Gualberto, temos uma capela ali, né, professora Beth? Essa capela foi de propriedade da família, né, Ervateira Veiga, família Ervateira Leão. A capela Nossa Senhora da Glória deu origem ao bairro Alto da Glória. Trouxemos fotos para vocês da capela, né? Então aqui a parte de fora da capela, né? E em frente à capela fica o Palacete dos Leões. A casa ao lado morava a família Ervateira, a família Veiga. Para baixo um pouco ali, né, professora Beth, tem o arco da Mansão das Rosas da família Fontana, né? E é perto do passeio público. E é perto do passeio público. Uma outra curiosidade também é que ao lado desta capela existia um cinema. Só que ela foi demolido, né? Não tem nada, só tem a história mesmo para contar. Mas para a gente perceber que ali a região era os ervateiros, né? Eles moravam, eles rezavam, eles se divertiam, né, professora? E a capela, né, está temporariamente fechada, mas hoje ela é aberta ao público, né? Isso mesmo. Bom, antes de nós fazermos nossa atividade de hoje, trouxemos para vocês então um pouco da história da erva mate na nossa cidade e no nosso estado, que ela foi muito importante, que ela trouxe muito progresso. E muitos nomes são importantes, né? Em pensar que a erva mate começou lá com os indígenas e nós conquistamos tantas coisas, né? Conseguimos ver o desenvolvimento, né? Isso trouxe de muito Curitiba, progresso para a nossa Paraná. cidade. Uhum. Outro ervateiro muito importante também foi Bernardo da Veiga. Ele foi proprietário do Jornal da Tarde, né? Isso. José Ribeiro de Macedo. José Ribeiro de Macedo foi considerado um dos fundadores, né, da Universidade Federal do Paraná. Isso. Então, se fosse para nós falarmos, teriam muitos ervateiros importantes, certo? Mas hoje nós trouxemos esta parte da história para vocês. Vamos para a nossa atividade de hoje? Vamos. Então vamos fazer uma marca, um rótulo ou uma embalagem de erva mate. Então trouxemos ideias para vocês aqui. Você vai precisar de folhas, lápis, borracha, lápis de cor, canetinha, se você tiver, e uma tesoura sem ponta. Então trouxemos aqui para vocês diferentes rótulos, né, de embalagem. Antes, professora Beth, nós temos aqui... Muito importante. Rótulos antigos, né? Isso, esse primeiro, a erva mate primavera, ela era da impressora paranaense. O rótulo foi produzido na impressora Isso paranaense, mesmo. Que era do Barão do Cerro Então Azul. eram esses modelos de marca, né, de rótulo que elas iam para as embalagens. Então o rótulo serve para informar o que tem no produto, o que é o produto, né? Então assim, ele traz informações de um produto. Então trouxemos ideias para vocês de rótulos de embalagens e de marca de erva mate para você fazer aí. Então aqui nós fizemos a erva mate capivara, a artista da arte foi a professora Beth. Então aqui temos a informação que é erva mate pura, não tem outro ingrediente, não tem nada. Indústria brasileira, que foi feito aqui no Brasil, que eu e a professora Beth que fizemos. E tem o peso 500 gramas. A gente pode colar na nossa embalagem. Na nossa embalagem de erva mate, pegamos a embalagem de pão. Isso. Então, nossa embalagem, nossa marca já está aqui, professora. Erva mate capivara. Outro modelo de marca, de rótulo que você pode fazer também é como essa nossa aqui, erva mate pinhão. Então aqui temos a informação do produto em 2 rótulos, né? Isso mesmo. Então tá aqui, erva mate pinhão, indústria brasileira, peso 500 gramas. Aqui nós temos os ingredientes, que é erva mate, não contém açúcar, muito importante, né? A data de fabricação, a validade. Fizemos até um código de barras aqui, ó, para passar no mercado. E temos outra forma também, as informações estão na embalagem, nela não tem rótulo. Então fizemos a erva mate Ouro Verde desde 2020, que a empresa foi fundada em 2020, Isso. Tem 1 quilo. Atrás fizemos o modo de preparo do chimarrão. Ao lado colocamos ingredientes, que é erva pura, né? Não tem açúcar, não tem outros ingredientes. E aqui fizemos uma propaganda do nosso chamate Ouro Verde, né, professora Beth? É chimarrão gostoso, é Ouro Verde. Isso mesmo. Mas se você quiser fazer um rótulo só desenhando... Uma marca, né? Criar uma marca. Você pode fazer, ó. Por exemplo, essa daqui, ó, tem uma cuia de chimarrão. Eu posso colar na minha embalagem e as pessoas
pode entender que ali dentro tem erva mate. Então você pode fazer a sua marca só com o desenho, tá? Daí você escolhe a forma melhor de fazer a sua embalagem, o seu rótulo, a sua marca. Isso mesmo. Então, né, pra gente finalizar, trouxemos um vídeo para vocês do Museu Paranaense, que lá, professora Beth, tem um memorial da erva mate, né? Isso, bem interessante. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer o Museu Paranaense. Idealizado em 1876 por Agostinho Hermelino de Leão e José Cândido da Silva Muricy, o Museu Paranaense é o terceiro museu mais antigo do Brasil e o primeiro do estado, sendo referência no incentivo a pesquisas nas áreas de arqueologia, antropologia e história. Com mais de 140 anos, o acervo do museu já passou por 6 sedes em diferentes locais da nossa cidade, sendo que uma delas foi o atual Paço da Liberdade, onde permaneceu por quase 30 anos. A partir de 2003 até os dias atuais, o Museu Paranaense situa-se no Palácio São Francisco, local este que serviu como sede do governo estadual entre 1938 a 1953. Em uma área de 4.700 metros quadrados, o museu apresenta exposições de curta e longa duração. Seu acervo conta com aproximadamente 400 mil itens, entre objetos de uso pessoal, mobiliário, armas, uniformes, medalhas, documentos, material audiovisual, porcelanas, pinturas em diversas técnicas e esculturas, além de um grande acervo arqueológico e antropológico. Em 2013, o Memorial à Indústria da Erva Mate, exibindo o acervo do antigo Museu do Mate-Leão, foi inaugurado. Este memorial é uma forma de preservar a memória e homenagear as famílias que fizeram parte desta indústria que constitui significativa parte da história do Paraná. Graças à erva mate que o estado do Paraná conquistou sua emancipação de São Paulo e, com isso, a construção da sua universidade, suas estradas ao litoral, portos e instituições culturais. O acervo desta exposição é composto por móveis, embalagens, medalhas, fotos, quadros, livros, ferramentas, material de marketing da empresa, documentos e uma coleção de cuias e bombas de prata para chimarrão. Entre outras exposições do Museu Paranaense, ainda destacam-se as que se referem à história colonial do nosso estado, através da exibição de armas, documentos cartográficos. Também podemos conhecer a Sala da Província do Paraná, que retrata através de objetos a criação do Estado, e, enfim, a Sala da República, com acessórios que representam a história paranaense durante a época republicana. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Professora Beth, você conseguiu ver lá no vídeo embalagens de erva mate? Muitas embalagens. Elas podem ser exemplos também, né? Ideias, né? Isso, para você criar o seu rótulo da sua embalagem. Não esqueça de levar para sua professora para compartilhar com seus colegas quando as aulas voltarem, certo? E essa foi a nossa aula do Caminhos, né, da erva mate. Esperamos que tenham gostado. Tchau! Tchau!